Procure uma posição confortável e convide o seu corpo a relaxar. Faça algumas respirações mais profundas, lentas e rítmicas. E ao observar a sua respiração, procure se desidentificar de todos os conteúdos transitórios e vá trazendo um ponto de consciência ao eu observador, silencioso e contemplativo. Eleve então o ponto de atenção ao topo da sua cabeça e, a partir deste ponto, fortaleça aquele canal ou fio de consciência em luz dourada, o seu Antakarana, ligando o cérebro à mente e mente à alma, e imaginando a alma como um pequeno sol radiante, uma fonte de luz, de amor e de vontade. Num primeiro momento, imagine a qualidade luz afluindo e iluminando toda a substância mental, tornando sua mente cada vez mais responsiva às intuições. Seu pensamento mais lúcido e claro, dissolvendo ilusões, glamoures, crenças limitadoras. Procure se conectar agora com a qualidade de amor da alma. Imagine o amor afluindo, permeando, curando, aliviando, harmonizando, preenchendo seu veículo emocional. Que cada vez mais você responda aos valores e princípios espirituais e menos aos impactos, estímulos, impressões provenientes do mundo externo.
e se conecte com a qualidade de vontade da alma. E imagine a vontade se expressando como propósito. O propósito se expressando através de um plano para que seja alcançado. E esse plano inspirando a sua mente, encorajando as suas emoções e fortalecendo seu corpo etérico físico, de modo que gradual e paulatinamente a sua vida de personalidade seja um reflexo sem distorções da vontade, propósito, do plano da alma para a sua presente encarnação. Mais uma vez, então, direcione o ponto de sua atenção ao centro ágina, aquele ponto entre as sobrancelhas, e reúna imaginativamente a luz, o amor e a vontade neste ponto. E a partir deste ponto, nós nos conectamos, construindo um anel luminoso, dourado e grupal, o ágina grupal, através do qual circulam a luz, nos inspirando a meditar como um. O amor nos inspirando a amar como um. E a vontade nos inspirando a servir como um. E a livre circulação destas qualidades no anel promove uma integração ainda maior do grupo. E em uníssono, nós ampliamos ainda mais o olhar ao coronário grupal. E a partir do coronário grupal, nós tocamos a alma grupal num movimento invocativo unificado por seu amor e sabedoria, por sua exteriorização. E a alma grupal responde ao apelo invocativo grupal e nos abarca com seu amor e com sua sabedoria, iluminando a mente de cada indivíduo, assim como a mente grupal, harmonizando, curando e purificando o emocional de cada indivíduo, assim como o emocional grupal, e trazendo vitalidade, força e vontade a cada indivíduo, assim como ao etérico físico grupal. Abarcados por estas qualidades, nós
construímos um segundo anel grupal, conectando os nossos centros cardíacos na formação de um cálice do próprio Graal, um receptáculo para o amor da alma grupal. Que se irradia, se ancora, e nós o distribuímos a toda esta casa. A todos aqueles que não puderam estar conosco nesta noite, a todos os trabalhadores de todos os dias e serviços desta casa, a todos aqueles que vierem ter conosco, a todas as salas de atendimento, acolhimento, entrevistas, que o amor da alma una, presente neste grupo, possa se expressar não apenas através dos nossos sentimentos, mas através de uma atitude inclusiva e compreensiva para com os demais. Nós voltamos lentamente a nossa atenção aqui para o momento presente, para que possamos servir através da nossa reflexão nesta noite. Todos bem? Bom, eu vou ser o mais breve possível, porque a gente começou um pouco atrasado e essa é uma regra difícil um pouco. Fiz o meu melhor, tá? 4 coisas deve o discípulo aprender antes que lhe possa ser revelado aquele mais íntimo mistério. Primeiro, então, as leis daquilo que irradia. Segundo, os 5 significados da magnetização. A transmutação é o terceiro. E por último, a primeira letra da palavra que foi transmitida, ou o nome oculto da alma. É o aforismo, tá? Aí as palavras do mestre. Essa regra não pode ser desenvolvida. Ela diz respeito a mistérios e assuntos muito vastos para serem tratados plenamente aqui. Está incluída nessas regras para que constitua um assunto para meditação, estudo e discussão grupais. Então, mas a gente, né, obedece a orientação, a gente reflete, discute, medita. E aí eu pesquisei bastante, e especialmente 2 autores que eu gosto muito, a doutora Lisa Love, que eu sempre cito aqui, e o Michael Robbins, que era um estudante de esoterismo norte-americano, que faleceu, acho que faz um ano. Ele criou uma universidade nos Estados Unidos, que chamou-se Universidade dos 7 Raios. Ele tem alguns livros muito interessantes escritos. O que eu mais gosto chama Tapestry of Gods, que é a tapeçaria dos deuses, onde ele fala muito, de uma forma até mais palpável para a gente, dos assuntos dos 7 raios, como eles impactam quando a gente tem em cada um dos nossos corpos, como é uma personalidade de um raio e a alma de outro. Ele faz diferentes combinações que ajudam muito a gente a se perceber, a se conhecer melhor. E então eu peguei desses 2 autores
e, né, refletindo também, pensando. Então, acho que dá para a gente introduzir o tema. Vamos lá. Vou ler, tá? Ou se alguém quiser ler também. Quanto mais infundido na alma nós estivermos, mais naturalmente desejamos compartilhar com os outros e com alegria. A alma, ela está num estado onde não há separatividade. Então, às vezes, até a gente dizer a minha alma é quase que paradoxo, porque é um estado que não é minha, quer dizer, a minha individualidade, mas é um estado de unificação. Então, quanto mais a gente se conecta com a alma, mais é o nosso desejo de servir e mais alegre nós nos tornamos. Uma das leis, então primeiro, né, se a gente for voltar no aforismo, as leis daquilo que irradia. O que irradia, a princípio, não é nem a nossa alma, se a gente for pensar, né? O que irradia mais, primeiro, é a nossa própria mônada, que é o espírito, é algo mais elevado. Então aí a gente vai ver um pouquinho depois disso, mas só para a gente saber, né? Então, quais são essas leis? A gente vai ver também aqui, tá? Uma das leis é a lei do impulso magnético. O que que é isso? É a capacidade de trabalhar com outras almas e conhecer outras pessoas que também estão se tornando infundidas pela própria alma. Então, à medida que a gente vai se conectando com a nossa alma, naturalmente, outras almas são atraídas magneticamente, porque estão no mesmo processo de busca, em estágios diferentes, com motivações talvez diferentes, mas estão encontrando sua própria alma, elas tendem a se encontrar para justamente servir em conjunto. Essa lei é chamada de lei do impulso magnético. Seja na primeira iniciação, onde esse processo está apenas começando, na segunda, quando já existe algum progresso, ou na terceira, quando você já é uma alma infundida e está então respondendo já à mônada, que é esse eu ainda mais profundo e verdadeiro. Ou seja, independente do estágio que a gente tiver de evolução, quanto mais a gente se encontra, se conecta com a nossa alma, quanto mais a gente fortalece o nosso antakarana, a tendência é que a gente vá atraindo pessoas, grupos que estejam em sintonia com aquilo que a gente também está buscando, com essa unidade de alma. O tempo todo estamos magnetizando outras almas, e juntas essas almas simplesmente irradiam a energia de alma para o mundo. Uma outra lei é a lei do serviço, que é o desejo de servir espontaneamente e de forma altruísta. É o natural fluir de uma mente inteligente e um coração amoroso. Então, quanto mais a gente desenvolve a nossa mente, quanto mais a gente desenvolve o nosso coração, maior é a tendência que o serviço seja a nossa própria forma de expressão. Por quê? Porque conforme a gente vai se autoconhecendo, a gente vai chegando no nosso ponto central, a nossa existência ela passa a ter mais significado quando ela está inserida dentro de uma outra vida ainda maior. Então, a nossa vida tem significado quando ela está inserida em um todo maior. Quando a gente faz parte de uma vida que é ainda maior. Uma outra lei importante é a lei da repulsa. Quanto mais infundido pela alma você estiver, mais repelirá os aspectos egoístas da sua personalidade. E essa lei é tão potente que às vezes ela provoca crises em nós. Então, conforme você está se conectando com a sua alma, você está fortalecendo isso, existe uma tendência como se fosse assim, chegamos a um certo ponto, agora vamos tirar tudo que está ainda, que precisa ser transmutado, e isso vem à tona a partir do amor da alma, para que então a gente possa vir a trabalhar, transmutar, purificar, manejar, lidar com esses aspectos da nossa personalidade, que são aqueles que ainda não foram infundidos pela alma. Então a alma provoca esse movimento, essa crise, para que aqueles aspectos ainda não transmutados possam ser transmutados. Só que isso, no primeiro momento, desculpa, quando a gente recebe esse impacto, pode não ser confortável, mas ainda assim faz parte de um contexto e para o progresso. A lei do progresso grupal, quanto mais você se torna uma alma, mais você trabalha em grupo. E o grupo tem que aprender a ser descentralizado.
para que a gente não compita de forma egóica entre si, né? Para que a gente, de fato, vá percebendo que o líder do grupo é o propósito grupal, o agente integrativo do grupo é o propósito para o qual ele existe. É sempre importante a gente lembrar. Uma outra lei importante é a da resposta expansiva. O que significa isso? Significa que quanto mais vivemos como alma, mais estamos nos expandindo também no campo externo como alma. Mais capazes somos de dissipar a ilusão da mente para que possamos ver as coisas com mais clareza. Quando temos quietude nas emoções, deixamos de ter glamour e afastamos o Maya ou as ilusões. No geral, Maya inclui todas as coisas que vemos no mundo e que são distorcidas. Este é um breve resumo de algumas leis que precisamos, das leis, e precisamos conhecê-las se quisermos nos tornar almas e aprendermos a irradiar como alma. Os indianos antigos diziam que para você conhecer Deus, você precisa conhecer as leis, porque Deus se expressa através de leis. Então não adianta a gente falar de uma divindade se a gente não entende o mecanismo ou o funcionamento dessa divindade. Então isso pode gerar talvez conflitos, pode gerar incompreensão. Eles também costumam dizer, né, nos ensinamentos védicos antigos, que a medida do que a gente enxerga de injustiça no mundo é a medida da nossa ilusão, porque não tem nada que esteja fora da ordem. Então, quanto mais a gente conhece essas leis, quanto mais a gente entende o funcionamento delas e a gente passa, então, a viver a partir delas, a gente entra nesse fluxo e a gente passa a, cada vez mais, colaborar com esse fluxo, que é inevitável, ele vai estar acontecendo de qualquer forma. Agora, quais são os 5 significados da magnetização que ele fala no texto, né? Esse é um pouco mais simples. Quando estamos nos tornando conscientes do plano divino e de qual é a nossa parte dentro dele, a gente magnetiza, então. Primeiro, a alma vai magnetizar para a gente o próprio plano. Ela cria uma forma de pensamento e ela fica... em inglês tem um termo que é melhor do que em português, que chama overshadow. Ela vai sobrepairando, não tem o mesmo significado, mas ela vai inspirando a nossa mente, o nosso emocional e o nosso corpo para no sentido desse plano, para ir ao encontro desse plano. Então a alma cria uma forma de pensamento, que óbvio, à medida que a gente vai respondendo, ela vai moldando, vai fazendo as adequações necessárias, mas o tempo todo ela está, através dessa forma de pensamento criada, né, procurando inspirar a nossa mente, as nossas emoções, as nossas ações, para que haja esse alinhamento entre a nossa vida de personalidade e o seu propósito de alma. Então, esse é o trabalho. A alma vai magnetizando a gente o tempo inteiro. Esse é o trabalho principal dela. Ela vai ajustando esse plano à medida das experiências que a gente vai tendo, de como a gente vai respondendo. Então, é uma construção orgânica, dinâmica, que a alma vai fazendo. Só que o ponto de conexão dela é uma forma de pensamento, que ela constrói, e então ela vai inspirando, magnetizando essa forma que contém o plano. Depois, a própria sabedoria da alma, né, que vai como um todo tentando trabalhar a nossa própria personalidade. Depois, o conhecimento, então o aspecto luz para a nossa mente, de forma mais específica. O aspecto amor, ou quietude, ou serenidade para o nosso veículo emocional. E a consciência de como trabalhar melhor com o nosso corpo físico. Então, são 5 magnetizações. A primeira é o plano como um todo. O segundo é a sabedoria para a personalidade tríplice, ou seja, para a integração dessa personalidade. Depois, mente, com luz, amor e serenidade no emocional. E a realização através do corpo físico. Então, são 5 pontos de magnetização que a alma imprime na gente. A partir do momento, claro, que a gente vai dando espaço para isso. Por isso que são tão importantes os nossos momentos de meditação, os nossos momentos de quietude, os nossos momentos para que a gente abra um espaço para que esse contato se faça com mais clareza, porque ela é o trabalho dela, vai acontecer. Mas se a gente do lado de cá conseguir abrir a portinha, tanto é um pouco mais fácil que essa comunicação se faça.
Então ele nunca mais se perde, ele é sempre um presente em termos de ganho de consciência. Às vezes, de uma encarnação para outra, o plano da alma pode diferenciar muito. Então, às vezes, ela, num dado momento, ela entende que ela precisa trabalhar determinadas qualidades que estão faltando no corpo causal. Por exemplo, devoção. Né? Aí ela pode trabalhar sob o sexto raio com mais potência naquela encarnação. Chegamos numa certa medida, agora a gente precisa de uma mente mais lúcida. Aí, muitas vezes, na próxima encarnação, ela vai constituir uma personalidade a partir daquele ponto que parou em termos de consciência, mas às vezes a forma que vai revestir aquela consciência pode até parecer, num primeiro momento, incoerente ou muito diferente, mas em termos de consciência, é sempre uma crescente. Aí a forma como ela vai escolher trabalhar isso vai depender de N fatores, sempre no sentido, né, a gente fala muito da lei da economia, sempre no melhor aproveitamento dos recursos que aquela personalidade pode ter. Então, a escolha do signo, a escolha dos raios, tudo isso é pensado a partir de N possibilidades que a alma tem. Quando ela escolhe encarnar, ela faz uma avaliação de como seria. Dentre todas, é uma limitação, porque eu saio de um universo de possibilidades, eu escolho uma, eu me limito porque eu abdico de todas as outras, mas então é uma limitação, a encarnação é sempre uma limitação nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, foi a melhor escolha. Então, é importante que a gente compreenda isso, que a gente pratique esse autoconhecimento da melhor forma possível, da forma mais profunda possível, porque foi a escolha que a nossa alma escolheu. Então, era, dentre milhões de possibilidades, a mais assertiva ou a mais certeira. Mas, ainda assim, é importante a gente saber que era uma possibilidade, dentre outras. A alma não é isso, ela está isso. Ela tem um outro universo de perspectivas, de possibilidades, que ela pode trabalhar em outros momentos. Pode, porque não vai dar para a gente ver tudo hoje. A gente já tinha conversado sobre isso. Não vai dar tempo da gente ver. Estou confirmado. Não, mas a minha dúvida é assim, o esclarecimento. A minha alma sempre que escolhe, certo? Com certeza. Mas eu tenho apoio de algumas outras. O tempo todo. O tempo todo. Porque nesse nível não tem separatividade. Nesse nível não tem separatividade. O Dharma, o propósito não é de um indivíduo. É aquilo que a gente falava. O propósito, ele é de um grupo de almas. Então, às vezes, o que acontece? Algumas almas, elas têm que fazer um outro tipo de adaptação, dependendo do nível de evolução que ela tiver, né? De como esse propósito pode ou não ser alcançado, mas muitas vezes a alma ajusta o seu karma para que um grupo possa estar encarnado no mesmo tempo, para que então o propósito seja cumprido. Paulo, é tipo mais ou menos ali no nosso lar 2 lá, quando eles combinam de se encarnar juntos para cumprir aquela missão. É exatamente. Tipo isso. Tá? É tipo isso. Então, alguns ajustes vão sendo feitos pela própria alma nesse plano, para que todas as possibilidades da reunião do grupo se façam, para que o grupo possa servir. Porque o indivíduo, óbvio, ele vai ter a autorrealização, claro. É o nosso propósito individual, mas ele faz parte de um propósito que é coletivo. Então, rapidinho, estamos tentando transmutar. Agora a gente está falando da terceiro aspecto, que era da transmutação. E aí depois, hoje não vai dar tempo, mas é importante a gente diferenciar o que é transmutação, o que é transformação e o que é transfiguração. 3 conceitos diferentes. Aqui a gente está falando de transmutação, que é uma mutação, uma transformação a partir de uma mutação. A gente não fala muito de mutação genética. Então, quando a gente fala de transmutação, a gente está falando do elemento corpo, né? Dessa realidade físico-etérica. Quando a gente fala de transformação, a gente está falando de mudança na forma. A forma abrange a nossa tríplice personalidade: mente, corpo e emoção. Quando a gente está falando de transfiguração, a gente está falando de mônada para alma. Lembra que a terceira grande iniciação é chamada de transfiguração? É um outro nível mais amplo. Mas a transmutação aqui é
físico-etérica. Então, na primeira iniciação, a transmutação, ela vem da ênfase no chakra sacro para o chakra da garganta. Depois do chakra plexo para o chakra cardíaco. Tá? E o que acontece? A alma, a partir do coronário, ela vai magnetizando, ela vai fazendo como se fosse um puxão, né? Dando estímulos para esse puxão, para que a nossa consciência, que está ainda limitada ou mergulhada nesses outros chakras e naquilo que eles representam, né? Ela consiga ir se desprendendo. Então, existe uma rota, né, que é feita a partir desses chakras da cabeça, principalmente do coronário, a partir da alma, puxando, como se fosse uma pressão mesmo. Existe uma pressão interna que o nosso chakra cardíaco, que o nosso chakra da coroa faz, pela vontade da alma, para uma mudança. Então, às vezes, em muitas escolas de pensamento antigas, falava-se muito de uma divina insatisfação. Aquele ser que está no caminho de evolução, ele tem, muitas vezes, essa divina insatisfação. É uma sensação de que está faltando alguma coisa, que tem alguma coisa. Muitas vezes é a própria alma provocando essa insatisfação para que o ser faça um movimento de busca, de recolhimento, de serviço, que aquilo vai levá-lo para o patamar. De novo, né? Se a comunicação está fluida, não precisa nada disso. Mas como a nossa comunicação ainda está meio conexão de escada, cai, aí a gente, às vezes, a alma precisa dessas artimanhas aí. E aí o que acontece? À medida que elevamos os 5 chakras, né, da coluna, e os magnetizamos para cima, eles são inseridos no alta maior, lembra que a gente viu? Que é aquele que fica aqui. Então, quando esses 5, antes deles virem para o ágina, eles têm um atalho aqui, que é esse alta maior. E aí é ele que vai depois levar para o ágina e depois para o coronário, né? Então, aqui eu coloquei primeira iniciação, sacro, laríngeo, laríngeo, alta maior. Esse é o caminho, né? Quando isso acontece, a vida da personalidade descoordenada e errática está, então, sendo transmutada em uma vida espiritual consciente e coordenada. Esse chakra alto maior, ele está ligado à nossa medula oblonga, a gente viu? E no livro do Apocalipse, São João fala da gente ter um pergaminho na boca de Deus. Esse chakra, um dos nomes dele é boca de Deus. E o pergaminho nada mais é do que essa construção do Antakarana, começando a partir daqui, né? Que a gente acessa pela boca, pela garganta, até esse chakra. E depois sobe. Né? Depois um dia a gente estuda sobre o livro das revelações do Apocalipse, que é muito interessante, do ponto de vista esotérico. Acho que a gente terminou, né, Má? Isso. Antes... Semana que vem deixa eu retomar isso um pouquinho antes de continuar. Eu queria, antes das minhas férias, terminar tudo, mas hoje atrasamos. Eu queria só mostrar para vocês antes um vídeo, antes da gente terminar, é bem rapidinho, prometo, que a doutora Lucilena Galvão fala, um short, sobre isso que a gente está falando aqui, do significado. A outra aqui não. Aqui. Agora, cá entre nós, a sensação de servir, ela é boa, seja lá quem for que esteja recebendo, é maravilhosa.
dá a você uma sensação de que a tua vida tem sentido, você fugiu da banalidade, é só sacralizar a vida. A ideia do sacrifício nada mais é do que o ofício sagrado, de servir, fazer diferença na vida de alguém. Os gregos costumavam dizer que a grande arte do homem é roubar momentos do banal para o sagrado. Você começa a sair da banalidade, começa a criar ações com significado. Sagrado é a função de dar sentido, dizia Mircea Eliade, um pensador que eu gosto bastante. É um momento que a gente serve, são momentos dotados de sentido. De sentido. Fazem diferença na nossa vida. Agora, cá entre nós, a sensação de servir, ela é boa. Estou frustrado, tá? Quero deixar claro. Aí você serviu, então. Pessoal, obrigado. Boa noite.